Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 1 Coríntios 9, 15 até o verso 27. 1 Coríntios 9, 15 até 27. A carta de Paulo à igreja de Coríntios, onde ele começa aqui a fazer uma exortação aos irmãos ali naquela igreja. E eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, essa porção das Escrituras, que vai servir de base aí a nossa mensagem. Então, a partir do verso 15: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a todos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Podeis assentar. Queridos, esse texto fala aqui do esforço de Paulo para poder ganhar pessoas para o Evangelho. E ele fala que a forma como ele faz, a forma como ele tem esse engajamento, essa disposição para o Evangelho, ele faz única e exclusivamente para Deus, para a glória de Deus. Como que você pode glorificar a Deus? Paulo nos dá um exemplo aqui. Como que você pode glorificar a Deus? Através do serviço que você presta a Deus. Do exercício do serviço cristão, nós glorificamos a Deus. Glorificar a Deus é criar condições para que tudo que eu faço no serviço cristão motive outras pessoas também a reconhecer Deus na minha vida, em tudo que acontece comigo. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo, com o serviço que ele prestava à igreja. E a gente pode aprender muito aqui com Paulo, como glorificar a Deus nos envolvendo na obra do Senhor. Eu já disse uma vez que se nós fizermos o que fazemos para Deus, para o serviço da igreja que nós prestamos, se nós fizermos isso esperando a aprovação de homens, esperando a aprovação de outras pessoas, isso não tem nenhum valor para Deus. Nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Ele sim deu o seu esforço,
Ele sim vê o seu coração e Ele sim é que vai te dar o galardão. Que atitude que você pode cultivar no serviço cristão para trazer glória a Deus. Agora há pouco nós lemos aqui um texto no Salmo em que nós tributamos glória a Deus por causa da sua força, por causa do seu poder, por causa da sua grandiosidade. E nós podemos tributar ao Senhor através dos nossos serviços, daquilo que nós fazemos para Deus. Eu me lembro do catecismo de Westminster, da igreja presbiteriana, e lá fala qual que é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Você foi criado para glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é somente você cantar, não é somente você despejar o seu coração. Isso é uma forma também de você glorificar. Mas glorificar a Deus principalmente através das suas atitudes, através do seu serviço, daquilo que você presta para Deus, para o seu irmão. Quando nos envolvemos totalmente com aquilo que nós fazemos, é o que Paulo fala aqui, olha, eu esmurro meu próprio corpo, eu faço de tudo por todos para ver se consigo de alguma forma ganhar alguns para Deus. E Paulo está aqui dando um testemunho pessoal sobre a sua vida, sobre o seu ministério e como é o seu envolvimento com o seu ministério. Queridos, ministério é servir. Talvez você esteja pensando, olha, eu não sou ministro, né? Eu não tenho ministério. Todos nós temos um ministério em Cristo, porque ministério é serviço. E se você serve, você é um ministro de Deus. Você está ministrando, você está servindo. E na concepção aqui de Paulo, é impossível você se envolver em um ministério e ser frutífero se você for descuidadoso, né? Se você não tiver cuidado, se você for uma pessoa que não tiver envolvimento aí com o ministério, com a Bíblia, com a palavra do Senhor, com viver estritamente o que está escrito aqui. A Bíblia diz: maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Jeremias 48:10. E ainda em Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier às mãos para o fazer, faze-o com todas as tuas forças. Faz, não para que homens vejam, mas faça para que Deus veja, para que você glorifique a Deus através do seu serviço. O serviço não pode ser superficial. Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando foi instituído lá os levitas e sacerdotes, eles glorificavam a Deus através do serviço no templo. Eles tinham um serviço que foi dado para eles, para que eles estivessem ministrando ali ao Senhor e às pessoas. E era a forma que eles tinham de glorificar a Deus. Então, se você for olhar no Antigo Testamento, nós temos exemplos muito grandes que a forma como você glorifica a Deus é a forma como você serve a Deus. Tem uma ilustração interessante, e essa história, essa ilustração, ela é atribuída aí a Isaac Newton, e diz que ele tinha convidado um amigo para almoçar com ele, e no dia marcado, na hora marcada, aquele amigo foi e compareceu para almoçar com Newton. Mas Newton estava tão ocupado com o que ele estava fazendo, com as descobertas, com os cálculos, estava tão preocupado com aquilo que ele nem se lembrou que ele havia convidado aquele amigo. Então aquele amigo entrou pela cozinha e foi até a cozinha e achou lá um frango pronto, frango assado, cozido, e ele foi e comeu aquele frango,
e deixou só os ossos. E Newton nem viu. E ele foi embora e deixou lá só os ossos do frango. E aí, passado algum tempo, algumas horas, Newton foi até a cozinha. A fome já estava apertando, né? E ele foi lá e viu um prato cheio de ossos na cozinha. E pensou consigo mesmo: e eu que estava pensando que eu não havia almoçado ainda. E ele teve uma convicção de que ele havia almoçado e voltou para o trabalho novamente. Aqui dá para a gente ver nessa afirmação o quão ele era obstinado no seu trabalho, envolvido naquilo que ele fazia, que as outras coisas perdiam importância para ele. Ele ficava absorvido no seu trabalho. Será que nós somos assim quando nós servimos ao Senhor? Quando nós prestamos culto ao Senhor, será que nós ficamos absorvidos naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, a ponto de todas as outras coisas perder o interesse para a gente? Quando a gente se envolve com aquilo que a gente faz, e quando nós nos envolvemos com o serviço que nós prestamos ao Senhor, aí não tem sacrifício, não tem solidão, não tem cansaço, não tem crítica, não tem sentimento de rejeição, não tem sentimento de pressão, de custo para mim, para minha família, de opiniões contrárias. Um envolvimento com a obra do Senhor cobra um alto preço. Nós cantamos isso, né? Sei que foi pago um alto preço. E o preço que nos é cobrado é exatamente esse, de termos unidade, de sermos um só corpo, de servirmos ao Senhor da forma como Ele quer que nós servirmos, que nós o servirmos. Envolver com Deus através do serviço é algo tão sério, tão importante, que Jesus pergunta para os seus discípulos: podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? E quando Jesus faz isso, ele estava dizendo que ele poderia até mesmo dar a sua vida para o seu ministério, para o seu propósito. E aqueles discípulos ainda não entendiam isso. Eles ainda não estavam prontos para isso. Deus tem prazer, queridos, que nós nos entreguemos aí ao serviço, de corpo e alma, ao serviço cristão. Ele tem prazer com que nós o servimos. Ele nos delega situações em que nós podemos crescer no exercício desse serviço. E esse é o desafio que Paulo propõe aqui nesse texto: que você se doe, que você se entregue, que você se envolva totalmente no servir a Deus. E que atitude você tem que tomar para que isso aconteça, meus irmãos? Quando você se envolve no serviço, quando você glorifica a Deus através desse serviço, você espera a recompensa unicamente dele. Servir ao Senhor é recompensador. Talvez as pessoas pensem que não, mas a maior recompensa que nós temos é de servirmos ao Senhor, porque nós não podemos dar nada ao Senhor, tudo vem dele, tudo vem das suas mãos. E quando nós servirmos, nós estamos servindo, nós estamos prestando algo a Deus, um culto, nós estamos prestando através dos nossos atos, das nossas atitudes. Porque esse prego de livre vontade tem uma recompensa, é o que Paulo fala. Se eu faço de livre vontade, não é porque eu estou sendo obrigado, não é porque alguém está colocando pressão para que eu faça, mas eu faço de livre vontade. Aí sim,
eu tenho recompensa. Qualquer reconhecimento, qualquer valorização que você tenha, humana, não vale mais do que a recompensa e a valorização que Deus te dá. A recompensa do Senhor é certa e ela vem. Por isso não devemos ficar aguardando reconhecimento humano. No verso 24 ele fala de recompensa de novo, e ele fala: você não sabe que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Parece meio contraditório, né? Todos que estão no estádio ali concorrendo, correm, mas apenas um ganha o prêmio. Mas aí ele fala: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Ele está falando no plural. No Senhor nós todos somos vencedores. No Senhor nós todos alcançamos o prêmio. No Senhor nós todos alcançamos a vitória. Muitos pensam que o serviço cristão é algo que vai trazer um risco de se frustrarem. O serviço cristão é um meio que você vai glorificar ao Senhor. Ele é o fim. Ele não é o meio, mas ele é o fim. Glorificar a Deus e alegrar para sempre. Lembra do propósito porque o homem foi criado? Paulo ainda diz: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora eu queria que você parasse e pensasse: se a recompensa que você espera do Senhor, ela é certa, sabe o que acontece? Quando vier de algumas pessoas ou de alguém, vai ser algo agradável, mas vai ser algo que você não está esperando, porque a recompensa certa vem somente do Senhor. E quanto mais você tiver dedicação, quanto mais você tiver liberalidade, quanto mais você servir, mais você terá liberdade diante do Senhor. Coloque esse objetivo na sua vida, meu irmão, minha irmã. O que te traz na casa do Senhor? Prestar um culto que seja agradável a Deus. Não é para você fazer média, mas é para Deus. Nós temos um irmão aqui que submeteu uma cirurgia há pouco tempo, está aqui, porque é para Deus, e Deus recebe. Se nós cultivarmos atitudes no serviço cristão, nós estamos buscando a glória de Deus. Em último lugar, você pode glorificar a Deus através do serviço, quando você busca plena aprovação de Deus. A sua recompensa que você está esperando vem dele, e afinal de contas é dele que você espera aprovação, não é verdade? Tudo que eu faço visa receber a aprovação de Deus na minha vida, não a aprovação de homens. Eu não faço para ser aprovado por homens ou para agradar homens. Eu quero, como resultado na minha vida, a aprovação divina e não a aprovação humana. Paulo fala com relação à salvação, ele fala de galardão, recompensa. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada,
porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Aquilo que você faz para o Senhor, será que vai subsistir no dia que for provado pelo fogo? O dia que vier a tribulação, o dia que vier a provação, a quem você tem desejado impressionar no seu serviço? Você pode impressionar o mundo inteiro, mas se você não for aprovado por Deus naquilo que você faz, não vai adiantar no fim das contas. E o esforço de Paulo aqui, ele era grande para ser aprovado por Deus. Era por isso que ele estava disposto, para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. E para isso, queridos, nós temos que nos dominar em tudo. O que tem sido mais forte na sua vida? O que Deus deseja para você? Ou aquilo que você deseja, aquilo que te traz mais comodidade, aquilo que te traz mais prazer? Paulo diz que os que competem fazem o uso de um rigoroso treinamento. E muitas vezes os cristãos não entendem isso. Nós estamos nessa corrida e muitas vezes temos aquela síndrome de superatleta, né? Treinar para quê? Abrir mão de horas de lazer, de fazer o que é mais confortável, para fazer o que é mais necessário. Precisamos dominar a nossa língua, irmãos, nosso temperamento, nossos desejos carnais. É só você olhar aí fora aí, nessa época de eleições aí, o que tem acontecido? As pessoas não dominam a sua língua, não dominam o seu temperamento, os seus desejos, e saem fazendo besteira por aí. Carnalidade, falta de Deus. Pitágoras certa vez disse: nenhum homem é livre se não se dominar. Domínio próprio é coragem em outra forma. Será que nós conseguimos nos dominar? No momento da ira, do furor, será que nós conseguimos nos dominar? Nós temos vivido tempos difíceis, irmãos, em que os próprios crentes têm sido muitas vezes até mais carnais do que as pessoas que estão de fora da igreja. Muitos não têm dominado os seus temperamentos, a sua língua, suas atitudes para com os outros. E quando nós nos dominamos, nós estamos dizendo que o Senhor é que nos governa. Quando nós saímos das estribeiras, é como se nós estivéssemos pegando novamente as rédeas das nossas vidas, novamente para nós. Eu me lembro de um irmão já falecido, que ele era muito nervoso e ele falava sempre isso, né? Quando ele se irava, ele era cristão, ele falava assim: meu Deus, deixa eu descer da cruz, só um pouquinho, só um momento, deixa eu descer da cruz para me ir lá dar uma lição nessa pessoa. Porque ele sabia que
nós não somos donos de nós mesmos. Temos que nos dominar. Já estou crucificado em Cristo. Não vale mais a minha vontade, não vale mais o meu querer, não vale mais o que eu quero, mas vale aquilo que Deus quer para a minha vida. Será que você está preocupado em cumprir essas metas que Paulo diz aqui nesse texto? Onde você quer chegar? Em que você está envolvido? O que você está realizando? Você quer ver pessoas salvas? O que você deseja para o serviço que você tem prestado? Você tem prestado um serviço com excelência? Quais que são as suas metas? Se nós traçamos metas lá fora, no mundo secular, por que nós não traçamos metas também no reino de Deus? Eu vim de uma reunião aí na empresa que eu trabalho, secular, um dia, só de metas, resultados. O cristiano sabe o que é isso? Se preparando, estratégias para poder atingir os objetivos. E nós? Será que estamos engajados nisso? No serviço do Senhor? Será que nós fazemos o melhor lá fora e aqui dentro nós não fazemos da mesma forma? Muitos têm parecido com um grupo de jogador de basquete que depois de muito correr, ficarem cansados, e eles pensam, essa quadra não tem a cesta, não dá para jogar. E outros parecem que estão fazendo uma corrida numa esteira, né? Sem sair do lugar. Os homens têm alvos diferentes diante deles. Eles olham para o futuro para determinar as ações do presente. Será que nós fazemos isso no serviço do Senhor? Será que estamos engajados? Será que estamos preocupados? Será que estamos dispostos a pagar um preço assim como Paulo pagou? Esburro o meu corpo. O texto é muito forte, irmãos. Faço dele o meu escravo. Olha, o meu corpo é meu escravo. Meu corpo não manda em mim, mas ele é meu escravo. Eu é que dito as regras, não é o meu corpo. Se meu corpo ditasse as regras, ele seria o meu Senhor. E ele age com muito empenho para fazer o melhor para Deus. Antes de vir para cá, eu estava com uma crise de labirintite. Eu falei assim, não, mas vou tomar um remédio. Tomei um remedinho lá, passou, tontura, né? Por quê? Compromisso com a obra do Senhor. Que barreiras nós estamos dispostos a superar para agradar a Deus? Vão surgir barreiras. Então, supere as barreiras. Vão surgir limitações. Então, suplante aquelas limitações. Que barreiras você tem que superar para agradar a Deus? Supere essas barreiras. Alguém pode dizer, olha, eu tenho a limitação da timidez, não sei falar em público. Talvez a limitação seja a escassez de recursos no ministério. Talvez a pouca capacidade cultural de algumas pessoas. Talvez a falta de apoio no lar. Talvez tem lar que só uma pessoa é convertida e ela encontra tanta dificuldade para ir no culto e ela tem que superar aquilo porque ela está prestando um culto ao Senhor. Queridos,
seja um bom atleta de Cristo. Vença tudo. Pague o preço que Paulo pagou. Não o preço que Cristo pagou, porque esse nós não podemos pagar. Se pudéssemos pagar, o Senhor não teria enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Mas nós temos que pagar um preço de dedicação. Nada vai te fazer mais feliz do que o serviço ao Senhor que você realiza com objetivo, com propósito, com esforço. Você já parou para pensar que as coisas que são melhores na nossa vida, que nós damos mais valor, são aquelas mais difíceis de conseguirmos? Eu gosto muito de uma frase que diz: olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Talvez você pense: eu faço muito para Deus, faço demais, dou meu tempo, dou os meus bens, a minha família, mas Deus não fica te devendo. Deus vai te recompensar. Fazer tudo para a glória de Deus. Vamos nos envolver, queridos, com a obra do Senhor. Os tempos estão difíceis, sim, mas sempre foram tempos difíceis para aquele que trabalha na seara do Senhor. Ou você acha que as pessoas que viveram no século passado, que estavam trabalhando na seara do Senhor, no Evangelho, no ministério, você acha que essas pessoas não tinham dificuldades? Muitas. Mas elas suplantaram a tudo, porque elas buscavam a aprovação de Deus. E se você tiver a aprovação de Deus, isso vai te render um galardão eterno. Amém? Nós vamos daqui a pouco participarmos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Momento que nós declaramos unidade diante do Senhor, como corpo do Senhor. E é esse corpo que o Senhor usa aqui na terra. Quando Ele terminou seu ministério terreno, nós passamos a ser o corpo de Cristo. Ele passou a andar com as nossas pernas. Ele passou a fazer o bem, ajudar as pessoas com as nossas mãos. E nós temos que honrar isso diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque podemos te glorificar através do serviço que prestamos a Ti, ó Deus, aqui neste lugar, ó Pai, ou onde quer que seja, ó Deus, com as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós falamos do Senhor, com quem nós falamos do Seu amor, da forma como testemunhamos, ó Deus, as grandezas, ó Deus, e as Suas benesses para com a nossa vida, ó Pai. Nós queremos continuar Te glorificando através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, aumentar, Pai, no nosso coração o desejo de Te servir cada vez mais, ó Deus, com esmero, cada vez mais, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.